se importa, porque a pessoa não cultivou isso, não cultivou essa... nunca trouxe ninguém para o seu lado, né? Nunca auxiliou. Então isso uma constatação que acontece e muito, né? Então, a gente entender que não fazer o mal, né? Eu fico só na minha casa lá, no muro alto, na cerca elétrica e não faço mal para ninguém. A gente pode dizer, mas não fez o bem também. Então a gente está vivendo em sociedade justamente para isso. E tudo isso vai nos auxiliar a diminuir as nossas imperfeições e, consequentemente, também o nosso sofrimento. Tudo que fazemos, tudo que praticamos, tem consequências no presente e no futuro. Alguém duvida disso? Não tem como duvidar, né? E aquilo que não é atingido nesta vida será na outra. Nada escapa da aplicação da lei divina, a lei da reencarnação. Então, se a gente vê hoje, às vezes aquela pessoa honesta, trabalhadora, a gente diz, né, só se dá mal na vida, né? Parece que só dá coisa errada para ela. E desencarna sim. E outro não. Outro que a gente sabe que apronta, que faz e acontece, e parece que a sorte sorri sempre para esta pessoa. E a gente pode pensar, será mesmo que vai ser assim sempre? Será que nunca vai ter a lei de retorno para essas pessoas? Por que aquela está passando, aquela pessoa honesta está passando por dificuldade? Será que não é também uma prova que ela pediu, que ela está passando, uma expiação, enfim? E aquele outro é dada a oportunidade de fazer o bem, mas está fazendo o bem só para ele, né? Ou o mal para os outros. Então, a lei da reencarnação, ela nos explica tudo isso. Ela é muito junta com a lei de causa e efeito, né? Elas são interligadas. A gente entender isso é importante, né? Então, a lei da reencarnação vai explicar isso. Isso é um tema de outra palestra, a gente vai continuar. André Luiz também nos diz no livro Ação e Reação: toda criação da consciência reverte-se de importância particular. O que é essas palavras? O André Luiz ele é bem científico, né? Então ele diz, toda criação da consciência. O que é a criação da consciência, senão os nossos pensamentos? Né? Aquilo que a gente cria. Porque o pensamento a gente pensa e mentaliza, já faz a forma, né? A forma dele, já forma ele, e só falta executar ou não. Quando é uma coisa boa, já está traçada, a gente tem um norte. Quando é uma coisa ruim, a gente faz, é um problema. Quando a gente mentaliza e não faz, já é uma virtude. Embora nós já tenhamos criado essa forma pensamento, mas já é um começo, né? Então, quando alguém discute que a gente briga, a gente dá vontade de pegar o pescoço daquela pessoa, mas a gente não pega. A gente não pega, ainda dá um sorriso assim de, ai meu Deus, estou me segurando. É uma virtude, a gente pode sim vibrar com essa conquista. Mas, então André Luiz nos diz que toda criação reveste-se de importância particular. Então, observa o lado nobre das ocorrências. Aí, então, é uma forma positiva, muito moderna, até temos a psicologia positiva, que nos diz que de tudo que é ruim, dá para se tirar o bom. Então, o que é olhar o lado positivo? É ver as coisas de um ângulo diferente. Quando a gente vê as coisas pelo lado negativo, são prismas de leitura, prismas de visão das situações. Todas as coisas ruins que a gente pode imaginar também têm as suas coisas boas. Agora, como cada um de nós quer ver que é a situação, né? A gente viu nessa segunda-feira, que vai lembrar, tinha um sol bem bonito de manhã, e eu me lembro que eu fui trabalhar, estava bem disposto, bem feliz, de uma pessoa que a gente conhece, que ela parece que não gosta muito do trabalho que faz, enfim. E daí ela disse assim, nossa, mas que segunda-feira preguiçosa, né? E eu me segurei para rir, pensei, preguiçosa não é a segunda, né? Então, tudo é como a gente vê. Então, a proposta de André Luiz que nos diz assim, olha o lado positivo das coisas. Olha
pelo bem, porque todas as coisas têm o seu lado bom. Se está chovendo, né? Eu li hoje, não sei aonde agora, não vou lembrar, mas diz assim, desejo a todos uma ótima quarta-feira, apesar da chuva. Diz, mas não vai chover nunca então, né? As pessoas não... se chover é tempo ruim, né? Já diz, né? Tempo ruim, está chovendo. Então, é uma forma de ver isso, né? Mas então, André Luiz nos convida para que a gente olhe o lado nobre das ocorrências, e todas têm. Mas devam lembrar, mas aquele que está com doente, está com câncer, qual é o lado nobre disso? A gente pode pensar, aí pode ser o tempo dela, porque todos nós temos um tempo, né, pessoal? Ainda bem que a gente não sabe quanto tempo é, mas muitas vezes é um tempo da gente parar, porque a gente não se dá o luxo de parar e pensar na vida, né? Pensar nos nossos que estão na nossa caminhada, nossa família, nossos amigos. Às vezes dá tempo de se despedir, dá tempo de consertar muita coisa que a gente fez, né? Diferente daquele que desencarna num acidente rápido, sem chance de nada, de dizer tchau para ninguém. Da pessoa desencarna, e a gente vê isso nos grupos mediúnicos, né? Que a ânsia dela é que a gente fale para a família que essa pessoa morreu, e essa pessoa às vezes já morreu há 70, 100 anos, né? Acho que a família já está sabendo, né? Então vejam como assim dá para olhar o lado nobre das coisas, né? Dá para olhar o lado bom das coisas, e todas as situações têm um porquê. Nessa pandemia, por exemplo, a gente imagina assim, né? A gente durou 2 anos, e tomara que não venha mais, mas enfim, 2 anos de... Quem sabe não era Deus dizendo assim, quem sabe vocês ficam um tempinho em casa para repensar a vida, nos valores, e 2 anos na eternidade é um tempinho mesmo, né? Quem sabe vocês não tiram isso aí? A gente fica de máscara, fica se cuidando. Muitos amigos, muitos familiares não suportaram, né? Vieram a desencarnar, mas sempre fica aquela reflexão. Mas olhar o lado nobre das coisas vai nos trazer mais confiança, mais segurança e principalmente mais bem-estar a todos nós, mais calma nas lutas diárias de cada um de nós. Ajusta o colorido do otimismo nas telas do teu cotidiano. Confia e espera com paciência. Então, ajustar o otimismo nas nossas telas da nossa visão é muito importante. A gente põe, é um costume quase, né? A gente reclama do tempo sempre, né? Se está muito frio, nossa, que frio. Se está muito quente, a gente, vamos parar e pensar, vamos ajustar com otimismo a nossa vida, né? Vamos colocar o otimismo nas nossas vidas. Se a gente conseguisse parar de reclamar, olha que proposta, né? Vamos ficar uma semana sem reclamar de nada. Pior coisa que tiver, a gente não reclama e faz uma prece agradecendo por aquilo também. Depois de uma semana, vamos ver como é que está a nossa vida? Se vocês conseguirem fazer, vai ser muito bom o exercício. Ainda agora Joana de Anjos nos diz: quando alguém te atirar a lama, não fique extremosamente na frente, porque ela irá te bater na face e te sujará por alguns minutos. Quando alguém o fizer, saia do caminho, a lama passa e quem a jogou ficará com as mãos sujas. Nunca revides para que não fiques elameado. Então, falando de ação e reação, né? Aqui é uma metáfora que a Joana nos diz, né? Quando alguém tirar uma lama, difícil alguém tirar lama em alguém, né? Mas quanta coisa que as pessoas atiram em nós. A maledicência, pessimismo, má vontade, tantas outras coisas, a sua raiva, as suas mágoas, as suas coisas. E se a gente conseguir sair de lado, só essa pessoa vai estar com as mãos sujas, mas a gente não vai se sentir afetado por isso. A ação negativa não vai nos rebater. Eu gosto de usar essa metáfora ali da Joana, porque que ela nos traz realmente assim, olha, quantas coisas que podem ou que jogam em cima de nós, nós vamos aceitá-las se nós quisermos. Sempre no nosso comportamento,
nas maledicências, nas reclamações do dia a dia, a gente vai aceitar ou não isso. A gente pode logo mudar de assunto, fazer outra coisa, para a pessoa também mudar a sua psicosfera. Então depende de nós lembrar disso e sair desse lamaçal aí, tá? E a Joana nos diz ainda, nunca enganes a ninguém. Aqui a gente está falando de ação e reação, né? Nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. Então essa é a lei de reação. Ação e reação, causa e efeito. Tudo que nós fizermos vai ter retorno, gente. Isso aí é certo. E a doutrina espírita cansa de falar para nós. A gente sempre fica, a gente vai aprender de tanto ouvir, né? E o palestrante mais ainda, né? Então, nunca enganes a ninguém. Pode continuar. Porque a lei do retorno não é castigo de Deus. É a maneira mais perfeita de sentir e fazer sentir, para que possamos compreender a perfeição da dualidade de todas as coisas. Então, o que é a dualidade, né? Se eu machuco alguém, é uma situação, né? Tem um ditado popular que diz, né? Pimenta nos olhos dos outros é colírio, né? Então, a pessoa faz, está tudo bem, mas quando ela tem que passar por isso, ela sente. Então, essa é a dualidade das coisas. Por isso que as coisas acontecem para nós. Por isso que muitas vezes a gente passa por situações difíceis e a gente comumente escuta as pessoas dizendo, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Então, quando a gente conseguir entender isso, que essas coisas ruins a gente não deveria desejar nem para o pior inimigo, a gente começa a conseguir entender bem o que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, essa dualidade, ela existe justamente para isso. E quando a gente passa por situações, né, a gente vê muito assim, ele foi preso e ficou 10 anos na cadeia e daí descobriram que ele era inocente, né? A gente pode pensar, o que é isso se não um reajuste, né? Talvez numa outra, a gente não sabe, não tem um sentido de tentar descobrir, quem sabe não fez alguma coisa que ninguém ficou sabendo, né? E agora tem que apagar da sua consciência aquele mal feito. Então, a gente não entende bem essas situações, ainda bem pelo esquecimento que a gente tem. E o Chico Xavier, ele é nosso, digamos assim, né, nosso modelo também dentro da doutrina pelo comportamento dele. E lei de ação e reação, a gente vai lembrar um caso que ele contava de um amigo dele que tinha uma loja lá em Uberaba e um dia de manhã esse amigo dele foi lá e a loja estava aberta, tinha sido roubada, quebrada, tudo, né? Ele ficou bem chateado, natural que ficasse. E à noite ele foi trabalhar no centro espírita, veio lá cabisbaixo, meio triste, né? Daí o Chico já sabendo, já perguntou, o que foi, meu filho, né? O que aconteceu? Ele disse, destruíram a minha loja, quebraram, roubaram. Daí o Chico falou assim, como é bom poder devolver, né? Então, muitas vezes a gente está devolvendo. E dentro de ação e reação, a gente vai lembrar no livro de André Luiz, daquele caso, lembram da enchente, né? Que um rapaz foi lá na casa de um senhor já de idade para auxiliá-lo, mas na verdade ele foi lá para roubá-lo, porque ele sabia que ele tinha dinheiro lá e realmente matou ele e atirou ele no rio, e a correnteza levou e não se achou mais ele roubou o dinheiro, saiu da cidade, foi para uma outra cidade, lá montou um comércio, enamorou-se de uma moça da cidade, casou, o comércio prosperou e ele teve um filho. E que filho que era? É aquele senhor que ele mesmo matou. Então, ele devolveu todo o dinheiro para aquele senhor com juros, né? Porque ele pegou tudo de volta sendo filho desse rapaz, né? Então, quando a gente pensar assim em consertar as coisas do nosso modo, quando a gente pensar em vingança do nosso jeito, vamos lembrar também que tem um juiz, só um,
que Ele é perfeitíssimo em tudo que Ele faz. Então deixamos para Ele o julgamento. Para nós, vamos só seguir o ensinamento de Jesus, que é perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Mas então Chico nos diz: não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e não prejudiques ninguém, porque sofrer é muito diferente de se fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai. Então, se a gente conseguir lembrar isso, se eu fizer, eu tenho que, de alguma forma, eu vou ter que restituir, eu vou ter que consertar, e dá muito trabalho isso aí. Tudo que a gente faz de errado dá muito trabalho para consertar, é muito demorado, é custoso, é dolorido, é sofrido. Vale a pena? Vale a pena às vezes fazer. Se a gente pensasse um pouquinho só, talvez não faria, mas a gente está aqui realmente para aprender, né? Então, esse ensinamento nos diz muito, né? Lembrar então, já terminando, porque Deus é bom, porque Ele é muito bom, Ele nos deixa plantar o que quisermos. A gente vai lembrar do livre-arbítrio. Então, Ele nos permite agir segundo a nossa consciência. Mas, porque Ele é justo, nós colhemos o que plantamos, né? Então, lembrando Paulo quando diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, que cada um saiba realmente aquilo que convém a si mesmo, segundo o seu mundo, dentro daquilo que respira e vive. Que possamos fazer sempre o nosso melhor, sem medidas, quanto mais, melhor para cada um de nós. Então, agradecendo, está nosso horário, agradecendo então a atenção de vocês, a oportunidade, que muito me honra. Eu quero agradecer. Muito obrigado e que assim seja, graças a Deus. Nós aqui agradecemos o nosso irmão Irineu, né, pela vinda dele lá de Nova Hartz para cá e nos dar esses ensinamentos aí sobre ação e reação. Levo o nosso fraternal abraço a todo o pessoal lá da Associação Espírita Urbano de Ângeles, né? Levo aquele abraço aqui do nosso ponto de luz. Então, lembrando mais uma vez, né, do brechó no dia 7 de maio, das 9 às 12 horas. Você que queira adquirir alguma peça de roupa, algum calçado, né, para nos ajudar, ficaríamos gratos. Então, já encerrando a nossa reunião da noite de hoje, convido os irmãos mais uma vez para a nossa prece de encerramento. Depois teremos então o passe coletivo aqui no salão. Vamos então mais uma vez fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, ao Divino Mestre Jesus, sempre agradecidos por todas as oportunidades que Ele nos dá de crescimento, de aprendizado, que possamos sempre evoluirmos para o bem. Que o Divino Mestre Jesus, os benfeitores amigos, nossos mentores, possam sempre nos dar o auxílio e o amparo necessário que cada um de nós merece. Que tenhamos então todos uma ótima noite, que o Divino Mestre Jesus possa derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos de paz e de luz. E assim seja.
A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana no horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como os visitantes ocasionais. Caso esses visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada participante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo 1 ou 2 itens em sequência ou de forma aleatória. Leia de forma clara e pausada, proporcionando um momento de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, pelos amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados, pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com uma prece simples, sincera e preferencialmente espontânea, agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos. Após a prece, beba a água magnetizada. Lembre-se que a prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer devem ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergs.org.br ou afa@fergs.org.br.